Ele era bom mesmo? Quem? O Apollo? Ah, ele foi ótimo. Um lutador perfeito. Ninguém foi melhor que ele. E como venceu ele? O tempo venceu ele. O tempo vence todo mundo. É invencível. Quando o árbitro encerrou a final da Copa do Mundo de 2026, milhões de pessoas olharam imediatamente para um lado do gramado. Alguns observaram a peça da Espanha, outros tentavam encontrar Lionel Messi pela última vez vestindo a camisa da Argentina em Copas. Mas sem perceber, todos estavam assistindo exatamente ao mesmo momento, o fim de uma era. Porque a verdade é que a Copa de 2026 nunca foi apenas sobre quem levantaria a taça. Ela foi sobre o tempo, sobre como o futebol, assim como a vida, nunca para de seguir em frente. Durante mais de um mês, nós discutimos escalações, criticamos treinadores, comemoramos zebras, sobre eliminações e também vibramos com gols que ficarão marcados para sempre. Mas quando tudo acabou, ficou uma sensação diferente das outras Copas. Não era apenas a saudade de esperar mais 4 anos, era a sensação de que uma geração inteira acabava de fechar o último capítulo da própria história. Talvez você ainda nem tenha parado para pensar nisso, mas existe um dia em que assistimos ao último jogo de um grande jogador sem saber que aquele seria o último. A última vez ouvindo o hino antes da bola rolar, a última caminhada até o gramado, o último abraço entre os companheiros, o último sonho de levantar a taça mais importante do futebol. E a Copa de 2026 reuniu vários desses momentos ao mesmo tempo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Kevin De Bruyne, Neymar e tantos outros dividiram o mesmo palco pela última vez. Jogadores que moldaram uma geração inteira de torcedores. Pessoas que muitos de nós escolhemos no videogame quando éramos crianças. Imitamos nas peladas da escola e acompanhamos durante quase 20 anos. De repente, eles já não eram mais o futuro, eram a despedida. Mas curiosamente, a Copa começou falando de outra coisa. Antes mesmo da bola rolar, o assunto não era Lionel Messi, Lamine Yamal ou Kylian Mbappé. O mundo inteiro discutia o novo formato. Pela primeira vez, uma Copa do Mundo seria disputada por incríveis 48 seleções. Nunca houve tanta desconfiança. Especialistas diziam que haveria goleadas históricas, grupos desequilibrados e uma primeira fase cheia de jogos sem importância alguma. Muitos enxergavam a expansão como uma decisão puramente comercial, motivada pelo desejo de aumentar receitas, audiência e mercados, muito mais do que pela qualidade do futebol. A FIFA defendia a democratização do torneio, mas boa parte do público acreditava que a essência da Copa estava sendo colocada em risco. Só que existe uma característica curiosa do futebol. Ele adora desmentir certezas. Bastaram poucos dias para aquela narrativa começar a desmoronar completamente. Em vez de goleadas previstas, surgiram partidas equilibradas, seleções estreantes jogando sem medo algum e estádios completamente envolvidos por torcidas que, até pouco tempo atrás, jamais imaginariam ver seu país disputando uma Copa do Mundo. Pela primeira vez, parecia que o aumento do número de participantes não havia diminuído o nível do torneio. Pelo contrário, havia aumentado o número de histórias emocionantes. E talvez nenhuma história simbolize melhor isso do que a de Cabo Verde. Quando o sorteio colocou a seleção africana no mesmo grupo da Espanha, muita gente acreditou que aquele seria apenas mais um jogo protocolar para os futuros campeões. Só que o futebol nunca respeitou o favoritismo escrito no papel. Cabo Verde entrou em campo sem carregar o peso da obrigação, jogava apenas pelo privilégio de estar ali. E foi justamente essa liberdade que transformou o jogo em um dos primeiros grandes choques da competição. A Espanha, que semanas depois levantaria a taça, precisou se contentar com apenas um empate diante de uma seleção estreante que recusou o papel de figurante. Naquele momento, pouca gente percebeu o que realmente estava acontecendo, mas olhando para trás, talvez aquele empate tenha sido o maior aviso dessa Copa. O futebol estava mudando, as distâncias diminuíram, as chamadas seleções pequenas já não entravam em campo pensando em se defender, elas estudavam os adversários, competiam de igual para igual e acreditavam que poderiam escrever a sua própria história independente das circunstâncias. A expansão para 48 equipes não transformou a Copa em um festival de placares elásticos, transformou o torneio em um palco onde mais países finalmente tiveram a oportunidade de mostrar que pertenciam à elite do futebol mundial. Enquanto isso, as grandes favoritas ainda tentavam encontrar a sua melhor versão. Algumas convenciam, outras simplesmente sobreviviam. Inclusive, um grande exemplo do que é sobreviver em uma Copa do Mundo é o da Argentina, que avançava muito mais pela experiência de um elenco acostumado a jogos grandes do que por um futebol necessariamente brilhante. A Espanha crescia silenciosamente, jogo após jogo, sem fazer alarde. França, Inglaterra e outras potências também confirmavam seu favoritismo, mas já começaram a perceber que naquela Copa ninguém teria caminho fácil até a final. E talvez esse tenha sido o maior mérito desse novo formato. Ele não facilitou a vida de absolutamente ninguém, apenas deu voz às seleções que antes nunca tinham a oportunidade de serem ouvidas.
Só que, enquanto o mundo discutia o sucesso das 48 seleções, outra história começava a ser escrita, sem que quase ninguém percebesse. Uma história que não aparecia na tabela, que não dependia de classificação e não podia ser medida por estatísticas. Era a última caminhada de uma geração que transformou o futebol em espetáculo durante quase 2 décadas. E o mais curioso é que ninguém sabia exatamente quando aquela despedida aconteceria. Alguns cairiam cedo, outros chegariam até os últimos dias, mas todos carregavam a mesma certeza silenciosa. Quando essa Copa terminasse, o futebol jamais seria exatamente o mesmo outra vez. O futebol tem uma mania curiosa. Antes de toda a Copa do Mundo começar, especialistas fazem previsões, simulam confrontos, apontam favoritos e praticamente desenham o caminho inteirinho até a final. Mas basta a bola rolar para tudo isso perder o valor, porque a Copa nunca pertenceu aos que parecem mais fortes no papel. Ela pertence àqueles que conseguem transformar 90 minutos em eternidade. E talvez tenha sido justamente isso que tornou a Copa de 2026 em uma Copa tão especial. Conforme os dias passavam, ficava cada vez mais evidente que aquela Copa não seria uma marcada por goleadas históricas ou por um domínio absoluto das grandes potências. Muito pelo contrário, as seleções consideradas menores passaram a competir de igual para igual em diversos momentos. Não significava que venceriam sempre, significava apenas que já não entravam em campo derrotadas. E essa talvez tenha sido a maior vitória do novo formato. O mundo descobriu que existiam muito mais histórias para serem contadas do que imaginava. E de todas essas histórias maravilhosas e inusitadas que aconteceram nessa Copa do Mundo, nenhuma delas chamou mais atenção do que a de Cabo Verde. Pela primeira vez disputando uma Copa do Mundo, a pequena seleção africana chegou carregando apenas um único sonho: mostrar que pertencia àquele palco. Não havia pressão por título, não havia obrigação de classificação, apenas orgulho. E às vezes, isso é o suficiente para transformar um time comum em uma equipe perigosíssima. Liderados pela experiência de Vozinha, pela liderança de Stopira e pelo talento de Rian Mendes e Bebê, os Tubarões Azuis começaram a surpreender jogo após jogo. O empate contra a futura campeã Espanha já havia chamado muita atenção, mas o que veio depois fez o mundo inteiro começar a olhar para Cabo Verde de maneira diferente. Cada partida parecia aumentar ainda mais a confiança daquele grupo. Não era um futebol brilhante o tempo inteiro, não era uma seleção tecnicamente superior, era uma equipe extremamente organizada, disciplinada taticamente e que entendia exatamente quais eram as suas limitações. Enquanto muitas seleções tentavam jogar um futebol bonito, Cabo Verde escolheu jogar um futebol inteligente, esperava o momento certo para atacar, ocupava muito bem os espaços e transformava cada recuperação de bola em uma oportunidade de machucar adversários muito mais fortes. Era o típico time que ninguém queria enfrentar em mata-mata. E então veio o confronto contra a Argentina. De um lado, a atual campeã mundial, comandada por Lionel Messi em sua provável última Copa. Do outro, uma estreante que poucas semanas antes sequer aparecia nas conversas sobre possíveis surpresas do torneio. O favoritismo argentino era gigantesco, mas dentro de campo ele demorou muito para aparecer. Cabo Verde competiu cada metro do gramado como se fosse o último. A Argentina teve mais posse de bola, mais qualidade técnica e mais experiência, mas encontrou uma resistência impressionante. Durante boa parte da partida, parecia completamente impossível imaginar uma das maiores zebras da história das Copas. No fim, a camisa da Argentina pesou. A qualidade individual decidiu, mas quem saiu valorizado daquele jogo foi justamente quem foi eliminado. Pela primeira vez, o mundo inteiro olhava para Cabo Verde não como uma seleção simpática, mas como uma seleção respeitada. E talvez esse seja o maior legado da Copa de 2026. Durante décadas, o futebol viveu preso à ideia de que apenas 8 ou 9 países realmente tinham condições de competir pelo topo. Em 2026, essa percepção começou a mudar, não porque novas campeãs surgiram imediatamente, mas porque ficou evidente que o abismo técnico havia diminuído. Seleções de diferentes continentes passaram a acreditar que podiam enfrentar qualquer adversário sem precisar abrir mão da própria identidade. A Copa deixou de ser um torneio em que os pequenos apenas sobreviviam. Agora eles também sonhavam. Enquanto isso, algumas das grandes favoritas começavam a perceber que avançar de fase seria muito mais complicado do que parecia. A Argentina é o maior exemplo disso, afinal sofreu mais do que imaginava contra seleções aparentemente inofensivas. A França foi o completo oposto, afinal conseguiu juntar individualidade com coletividade num nível tão bom que na esmagadora maioria das vezes conseguiu dominar seus adversários. A
a Inglaterra seguia acumulando talento, mas ainda convivia com as mesmas dúvidas de sempre. E a Espanha? Bem, a Espanha fazia exatamente o contrário, sem chamar a atenção, sem manchetes espalhafatosas, sabe? E sem depender exclusivamente de um único craque. Os espanhóis construíram sua campanha em silêncio. Cada jogo parecia apenas mais um passo dentro de um projeto que vinha sendo planejado havia muitos anos. Essa talvez seja a maior diferença entre seleções que conquistam títulos e seleções que apenas disputam copas. Campeãs normalmente não nascem durante o torneio, elas chegam prontas. A Espanha não improvisou uma geração vencedora em 2026. Ela colheu frutos de um trabalho iniciado muitos anos antes. Boa parte daqueles jogadores já havia passado pelas categorias de base da seleção, disputaram competições continentais, finais olímpicas e torneios de formação. Muitos dos nomes que agora brilhavam diante do mundo eram exatamente aqueles que haviam perdido a final olímpica para o Brasil anos atrás. Enquanto alguns enxergavam aquela derrota como um fracasso, a Espanha a transformou em aprendizado. E talvez nenhuma imagem represente melhor essa evolução do que ver aqueles mesmos jovens levantando a Copa do Mundo poucos anos depois. Mas conforme o torneio avançava, uma sensação diferente também começava a crescer entre os torcedores. Aos poucos, todos percebiam que aquela Copa não seria lembrada apenas pelas surpresas ou pelo equilíbrio entre as seleções. Existia algo muito maior acontecendo diante dos nossos olhos. Cada eliminação carregava um peso diferente, porque pela primeira vez, deixar uma Copa do Mundo significava muito mais do que voltar para casa. Para alguns jogadores, significava encerrar definitivamente uma das maiores trajetórias da história do futebol. E essa percepção mudava completamente a forma como cada partida era assistida. O jogo deixava de ser apenas um jogo, passava a ser uma despedida. Foi nesse momento que a Copa de 2026 deixou de contar apenas uma competição. Ela começou a contar a história do tempo. Um tempo que silenciosamente alcançava até aqueles jogadores que durante anos pareciam eternos. E foi exatamente aí que nasceu o capítulo mais emocionante de todo o torneio. Existe uma frase muito conhecida que diz que ninguém percebe quando está vivendo os melhores dias da própria vida. Só entendemos isso quando eles já se foram. Talvez o futebol funcione exatamente assim. Durante anos, nós assistimos os maiores jogadores da nossa geração entrarem em campo como se aquilo fosse extremamente normal. Messi decidindo clássicos, Cristiano Ronaldo quebrando recordes, Modric comandando o meio-campo com uma elegância quase impossível de explicar, Neymar carregando a esperança de um país inteiro nas costas, Kevin De Bruyne transformando passes em uma obra de arte. Parecia que eles sempre estariam ali, parecia que o futebol jamais seguiria sem eles. Mas o tempo nunca faz acordos, e silenciosamente ele chegou para todos. A Copa de 2026 foi cruel nesse sentido, não porque esses jogadores deixaram de ser grandes, muito pelo contrário, alguns ainda foram decisivos, outros mostraram lampejos da genialidade que os consagraram no auge. O problema é que, pela primeira vez, todos eles entraram em campo sabendo que aquela história estava perto do fim. Não existia mais a próxima Copa como horizonte, não havia mais 4 anos garantidos. Na verdade, pela primeira vez, a Copa do Mundo deixou de representar um sonho futuro e passou a representar uma despedida inevitável. Nenhum jogador simbolizou isso melhor do que Lionel Messi. Aos 39 anos, o argentino chegou ao torneio cercado por uma dúvida que parecia impossível de responder. Afinal, o que ainda faltava para o maior jogador de sua geração? Ele já havia conquistado praticamente de tudo, se não dá pra dizer tudo, né? Bola de Ouro, Champions League, Copa América, Copa do Mundo, recordes individuais, reconhecimento mundial, e mesmo assim, quando vestiu novamente a camisa da Argentina, era impossível não perceber que havia algo diferente. Talvez não fosse a velocidade que ele teve no auge, talvez não fosse o físico, era o olhar de quem sabia que cada partida poderia ser a última página de uma história iniciada mais de 20 anos antes. E o mais impressionante é que o Messi não foi apenas mais um grande personagem emocional daquela Copa, ele continuou sendo protagonista dentro de campo. Em vários momentos, parecia desafiar até mesmo a lógica. Enquanto muitos imaginavam que finalmente a idade diminuiria sua influência, ele encontrava maneiras diferentes de decidir partidas. Já não precisava correr como antes, não precisava driblar 5 adversários toda hora. Bastava um toque, um passe, uma mudança de direção. O futebol parecia continuar obedecendo a sua cabeça antes mesmo de obedecer às próprias pernas. Talvez esse tenha sido o último grande presente que Lionel Messi ofereceu ao mundo. Mostrar que a genialidade nunca envelhece completamente. Do outro lado, Cristiano Ronaldo vivia uma despedida completamente diferente. Se Messi encantava pela naturalidade, Cristiano emocionava pela insistência.
Durante toda a carreira, ninguém venceu mais batalhas contra o próprio tempo do que ele. A disciplina absurda, o preparo físico quase obsessivo e a capacidade de se reinventar permitiram que continuasse competindo em alto nível muito depois do que parecia possível. Mas nem mesmo o Cristiano Ronaldo conseguiu derrotar o único adversário invencível do esporte. Ainda assim, cada minuto em campo carregava um peso enorme, porque ninguém estava vendo apenas um atacante português. O mundo assistia ao encerramento da trajetória de um dos maiores competidores que o futebol já conheceu. Luka Modric talvez tenha vivido a despedida mais silenciosa de todas, sem manchetes exageradas, sem grandes campanhas publicitárias, apenas jogando futebol, como sempre fez. O croata jamais precisou ser o mais rápido, o mais forte ou até mesmo o mais midiático para dominar as partidas. Bastava tocar na bola 2 ou 3 vezes para que todo o ritmo do jogo mudasse. Era como assistir a um maestro que já conhecia cada nota da música antes mesmo da orquestra começar a tocar. Sua despedida representava também o fim de uma geração de meio-campistas que ensinou ao mundo que inteligência pode decidir tanto quanto a força física. Kevin De Bruyne seguia um caminho bem parecido, talvez um dos jogadores mais subestimados da própria geração quando comparado aos números absurdos que produziu. O belga transformou o passe difícil em rotina, enxergava espaços onde ninguém mais enxergava, e mesmo sem conquistar uma Copa do Mundo, deixou um legado gigantesco para qualquer criança que sonha em jogar no meio-campo. Nem toda lenda precisa levantar a taça para entrar na história. E então, chegamos ao nome que mais dividiu sentimentos entre os brasileiros, Neymar. Talvez nenhum outro jogador represente tão bem a mistura entre talento absoluto e expectativa frustrada. Porque falar de Neymar nunca foi apenas falar de futebol, era falar de esperança. Durante mais de uma década, o Brasil acreditou que ele seria o homem responsável por recolocar a seleção no topo do mundo. Houve momentos em que parecia inevitável, em outros, a história simplesmente tomou outro caminho. Lesões, eliminações dolorosas, mudanças de geração, troca de treinadores, tudo isso fez com que a relação entre Neymar e a seleção brasileira fosse construída entre amor e frustração. Mas existe uma injustiça que o tempo costuma corrigir. Quando o apito final da carreira se aproxima, as pessoas começam muito mais a lembrar do que o jogador fez do que o que ele deixou de conquistar. E talvez seja exatamente isso que aconteça com o Neymar daqui a alguns anos. O mais curioso é que enquanto essas lendas disputavam seus últimos capítulos, o futebol parecia fazer questão de nos lembrar que nenhuma história termina sem que a outra já esteja pronta para começar. Em vários estádios, era impossível ignorar jovens que cresceram justamente assistindo esses gigantes. Meninos que aprenderam a jogar tentando imitar Messi, Cristiano, Neymar e Modric. Agora, eram eles que dividiam o mesmo gramado com seus antigos ídolos. Pela primeira vez, as gerações deixavam de se encontrar apenas em vídeos antigos. Elas estavam frente a frente, compartilhando o mesmo mundial, o mesmo sonho, o mesmo palco. Talvez seja por isso que a Copa de 2026 carrega um peso emocional tão diferente. Não foi apenas a última Copa de alguns jogadores históricos. Foi a primeira vez em que o mundo inteiro conseguiu enxergar claramente a troca de gerações acontecendo diante dos próprios olhos. Não era mais uma previsão, não era um debate para o futuro, era realidade. E o símbolo mais bonito dessa passagem de bastão ainda estava para acontecer, porque do outro lado do torneio, um garoto de apenas 19 anos caminhava silenciosamente rumo ao momento em que faria o mundo inteiro lembrar de uma fotografia tirada há quase 20 anos antes. Uma fotografia que, sem ninguém imaginar, parecia ter previsto o futuro do futebol. Enquanto o mundo encontrava seus novos heróis, o Brasil perdeu os seus. Existe uma diferença muito grande entre perder uma Copa do Mundo e perder o rumo. O Brasil já conheceu os dois sentimentos. Em 1950, perdeu dentro de casa, mas continuou sendo uma potência. Em 82, encantou o planeta mesmo sem levantar a taça. Em 98, caiu diante da França, é verdade, mas 4 anos depois voltou para conquistar o mundo de novo. Até mesmo o 7-1, por mais traumático que tenha sido, ainda deixava uma esperança. A esperança de que aquele desastre servisse como ponto de partida para reconstruir a seleção. Mas existe uma deixada pela Copa de 2026 que é completamente diferente, muito diferente. Pela primeira vez em décadas, o brasileiro não parecia apenas triste, parecia perdido, porque enquanto a Espanha, a França, a Inglaterra e até as seleções menores mostravam exatamente qual caminho queriam seguir, o Brasil voltava para casa sem conseguir responder a pergunta mais simples de todas: qual é a identidade da seleção brasileira hoje? E talvez tenha sido justamente isso que tornou a Copa de 2026 tão especial. Ela não ficou marcada apenas porque a Espanha conquistou o mundo, nem apenas porque uma nova geração surgiu. Ela ficará marcada porque foi a última vez em que duas épocas dividiram o mesmo gramado. Foi a última Copa em que o passado ainda conseguiu olhar nos olhos do futuro. E, curiosamente, o futuro respondeu com respeito. Lamine Yamal não apagou o Messi, Mbappé não apagou o Cristiano Ronaldo, Haaland não apagou ninguém. Eles fizeram exatamente o que toda grande geração precisa fazer: continuarem escrevendo história. Porque o futebol nunca começa do zero. Cada craque pisa exatamente onde outro gigante já pisou
começou antes. Cada comemoração carrega um pouco das que vieram antes. Cada camisa histórica pesa porque alguém a transformou em símbolo. E é assim que o futebol sobrevive, não substituindo seus ídolos, mas sendo inspirado por eles. E talvez seja exatamente por isso que aquela fotografia de 2007 tenha emocionado tanta gente. Na época, ninguém fazia ideia do que estava registrando. Era apenas um jovem Lionel Messi segurando um bebê durante uma ação beneficente. Hoje, sabemos que aquela fotografia registrava algo muito maior. Ela registrava o instante em que uma geração conheceu, sem perceber, aquela que um dia passaria no mesmo palco. Quase 20 anos depois, eles voltaram a aparecer na mesma imagem. Não havia mais uma banheira, não havia um bebê, havia dois homens, um encerrando sua jornada, o outro iniciando a própria lenda. Poucas vezes o futebol contou uma história tão bonita sem precisar dizer uma única palavra sequer. E talvez seja exatamente isso que faz a Copa do Mundo se diferenciar de qualquer outro torneio. Ela nunca entrega apenas campeões, ela entrega lembranças, algumas felizes, outras dolorosas, mas todas eternas. Daqui a 20 anos, talvez muita gente não lembre de todos os resultados exatamente, talvez esqueça algumas escalações, alguns gols, alguns grupos, mas dificilmente esquecerá a sensação de assistir ao último Mundial, de que jogadores que pareciam eternos e perceber pela primeira vez que até os nossos heróis envelhecem. E infelizmente, talvez esse seja o motivo pelo qual a Copa do Mundo acontece apenas de 4 em 4 anos, porque ela nos lembra de uma coisa que normalmente tentamos esquecer: o tempo passa. Ele passa para os jogadores, passa para as seleções, passa para as gerações e passa por nós também. Talvez você tenha assistido a primeira Copa no colo do seu pai, talvez hoje você assista com o seu filho, talvez tenha crescido discutindo Messi e Cristiano Ronaldo na escola, talvez agora esteja debatendo Yamal, Mbappé e Messi. Percebe? Enquanto a Copa mudava, nós também mudávamos. E talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual ela desperta emoções tão diferentes. Nós nunca assistimos apenas ao futebol, nós assistimos as nossas próprias vidas passando junto com ele. E foi exatamente isso que aconteceu em 2026. Não terminou apenas uma Copa, terminou um capítulo inteiro da história do futebol. Mas como toda boa história, ela também deixou uma promessa. Em 4 anos, novos meninos chegarão, novos sonhos nascerão, novos heróis aparecerão, alguns vencerão, outros chorarão, e milhões de crianças espalhadas pelo planeta assistirão fascinadas sem imaginar que um dia também poderão estar ali. Porque a Copa do Mundo sempre encontra uma maneira de fazer o impossível parecer real. E talvez seja exatamente por isso que nós nunca deixamos de amá-la. Obrigado Messi, Cristiano, Modric, Neymar, De Bruyne e todos aqueles que transformaram uma bola de futebol em memória. Vocês não encerraram apenas carreiras, vocês ajudaram uma geração inteira a amar este esporte. E quando o árbitro encerrou a final da Copa do Mundo de 2026, na verdade ele apenas apitou o fim de uma era, mas nunca o fim do futebol. Se você chegou até aqui, muito obrigado por viver essa Copa comigo. E se você gosta de futebol tanto quanto eu, aqui a história dele nunca acaba. Porque a Copa terminou, mas a próxima grande história já começou.